Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ainda em tempo, que você possa fechar os seus olhos por um instante e pedir ao Senhor a graça de compreender a palavra dele de ordem para você nessa noite. Apenas o refrão é o suficiente para que o Espírito Santo venha em socorro das nossas débeis dificuldades de entender a vontade de Deus. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, Peça com fé. vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de pontuar alguns fatores que são da ordem cronológica dentro da história. Nós estamos na primeira leitura de Isaías, no capítulo 7, onde o povo, o rei de Judá e o reino de Judá, encontra-se de certa forma, presta bem atenção, o reino de Judá encontra-se ameaçado. Isso por volta do ano de 736 a 733 a.C. Pensa, 7 séculos antes de Cristo, se vê o reino de Judá vivendo a sensibilidade de estarem com a sua liberdade ameaçada. Só que o reino de Judá, o reino de Israel, quem governa esse reino é o próprio Deus. Só que diante das dificuldades da vida, do contexto, porque a gente não pode criticar as pessoas, porque se a gente fizer uma crítica a eles naquele tempo, mas porque uma sociedade tão teocrática, que Deus é o centro dessa sociedade, ela se manifesta dessa forma. Não, em todos os momentos, a fraqueza humana, ela se mostra. E o rei de Judá, o rei Acás, ele ficou, de certa forma, amedrontado, diante do poderio das nações que o cercavam, naquele dia, naquele tempo, e ele pensou, o que será de nós? Foi quando o profeta
foi enviado até o rei para dizer no capítulo 4: dirás ao rei: procura estar calmo, não temas, nem estremeça o teu coração por causa dessa situação. Veja o que Deus fala hoje, falou para aquele rei. Eu gostaria que você que está aí, deixasse até mesmo de ficar comentando no chat, para prestar bem atenção nessa palavra, para nós que estamos aqui hoje na casa de Deus, porque a palavra de Deus se atualiza. Diante da situação da pandemia do coronavírus, o que é que Deus diz para cada um de nós? Não temas, nem estremeça o teu coração por causa dessas situações. E ele ainda vai completar no versículo 7: este plano fracassará, nada disso se realizará. Isso, meus irmãos, é para que a gente entenda que quem está no controle da nossa vida é Deus. Quando Deus não tem o controle da nossa vida, porque a gente tirou o controle da vida, o controle das mãos dele e colocou nas nossas, a gente quer fazer a nossa história acontecer do nosso modo. Como o rei ficou sucumbindo diante da tentação de acreditar que deveria fazer coligações políticas para ter que defender o reinado de Judá. E o Senhor ainda vai falar através do profeta, lá no versículo 9: de resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. O Senhor diz para nós o quê? Se você não confiar, Padre Júnior, se você que está hoje nesse lugar, na casa de Deus, não confiar nele, se você que está participando dessa missa conosco, não confiar em Deus, Deus não tem condições de fazer nada por nós. E Ele não fará nada por nós, não é porque Ele não quer, não, é porque nós estamos dizendo com as nossas atitudes, dizendo com a nossa insensibilidade, porque ainda o evangelho desses dias falava que o coração do povo, quer dizer, no domingo, o coração desse povo é insensível. Se o nosso coração estiver insensível, nós não vamos conseguir entender a vontade de Deus, entender os planos de Deus. E sabe qual que é a marca do nosso tempo na pós-modernidade? É justamente essa insensibilidade. Deus continua fazendo os milagres hoje, Deus continua curando hoje, Deus continua restaurando hoje, mas as pessoas que estão muitas vezes sendo beneficiadas, nem todas voltam para Deus. Eu tenho até um dado concreto, aliás, eu tenho 2 dados concretos, quando eu já disse para vocês que quando eu estava na Canção Nova, quando o pregador veio dos Estados Unidos, o pregador veio ministeriado em cura e libertação, o pregador ele proclamou que uma moça que estava lá, que era cega de nascença, a moça havia sido curada. O médico que acompanhava o médico era pagão na época, né? Ele pagão no sentido que ele não acreditava. Ele era aquele que dizia que, ou se não acreditava, Deus para ele tinha pouca referência. O fato é que aquela moça ficou curada, o médico converteu, a moça que nunca tinha visto o mundo que o cercava, que não cerca, a moça voltou para o mundo, e eu não sei, até onde eu fiquei sabendo, ela não tinha vindo para a casa de Deus não, ela tinha ficado por lá mesmo. Para dizer que Deus cura, Ele cura, mas se a nossa alma não estiver curada, a gente pode receber o milagre e se perder eternamente. Deus cura o corpo, mas se a alma não estiver curada, a pessoa sucumbe lá na tentação, ou melhor, a pessoa sucumbe na realidade que Ele falou, no inferno. No inferno. Então nós precisamos entender que Deus não quer curar só o físico, não, Ele quer curar mais a nossa alma. Porque se a nossa alma não estiver lavada, curada, a gente não entra no reino de Deus. Não entra por quê? Porque a gente vai achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto. A gente vai achar que a gente faz, que a gente tem condições, que a gente é Senhor, que a gente tem as nossas próprias, a gente tem o poder de fazer o que a gente quer. Se a gente fosse tão bom assim, se a gente fosse tão autossuficiente e arrogante assim, por que a gente mesmo não daria 1000 anos pelo menos aqui nesse mundo? Se a gente chega a 60 e 70 anos com dor e sofrimento, a gente é muito rápido aqui. Outro dia a gente era uma criança, daqui a pouco a gente já não existe mais aqui nesse mundo. Só que a gente não cai essa ficha de que a gente precisa desse Deus.
E a palavra de Deus hoje está dizendo para nós: o maior milagre é a nossa conversão, a mudança de foco, a mudança do coração, a mudança de direção. Porque quando a gente olha para Deus, a vida tem mais sentido. A vida sem Deus é uma vida assim, levada, sabe? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. É uma vida bipolar ou tripolar. De manhã, de tarde, de noite, está com situações, com sintomas, com mesmo modo de ser completamente divergente. De manhã está bem, de tarde está ruim, à noite está péssimo. Mas quem tem Deus, quem carrega Deus e sabe que Deus está no controle, que Ele é o Senhor, que a palavra de Deus hoje diz ali: não sucumbe à tentação. Você pode ter um pai doente, uma mãe doente, você pode ter desemprego, qualquer que seja a sua situação, você sabe, Deus está no controle. Eu estou aqui sendo levado, eu estou sendo conduzido por Deus, então eu estou entregue. Onde Ele me levar, eu vou. E a palavra de Deus hoje, ela é para nós assim, ela é muito libertadora, porque Jesus está falando: olha, se Sodoma e Gomorra, eu estou colocando Gomorra por minha conta, porque Sodoma não foi sozinha destruída. Se Sodoma e Gomorra, com todas as cidades vizinhas, tivesse visto o que vocês estão vendo, elas teriam sido poupadas, existiria até hoje. O que o Senhor está querendo dizer para nós? Que nós estamos acostumados de estarmos na presença dEle. Gente, é uma coisa que a gente não pode acostumar, de estar na presença de Deus. Deus tem sempre que ser na nossa vida aquele amor, aquele que é o diferente, aquele que nos encanta, aquele que move o nosso ser, aquele que nos leva a cuidar de nós e cuidar dos outros, aquele que leva a gente a respeitar a gente e aos outros, aquele que leva a gente a promover a gente e o outro. Deus tem que ser na nossa vida aquele que nos estimula a ter mente aberta, porque, gente, uma pessoa de mente obtusa, de mente fechada, ela fecha tudo que está ao redor dela. Então Deus é esse Deus que nos liberta na alma, e a nossa alma libertada liberta também a situação, o modo que a gente vive, a família que a gente está inserido, a sociedade que a gente faz parte. Então eu acredito nesse Deus que está dizendo hoje para mim e para você: tem pandemia? Tem desemprego? Tem dificuldade? Tem. Nós estamos passando num tempo assim, que daqui a pouco nós vamos ver o mover de Deus. Isso tudo vai passar, gente. É porque a gente às vezes não tem paciência. Sabe o que Santa Teresa fala, e que eu canso de dizer para vocês? Está passando, daqui a pouco já não existe mais. Mas nós não pensamos assim. A gente até ouve, mas na hora de pôr em prática, a gente faz o quê? Não, eu tiro a atenção de Deus e volto a atenção para o problema. Foi o que o rei Acás fez? Foi. A nossa humanidade é marcada pelo medo? É. A nossa humanidade é marcada pela angústia? É. A nossa humanidade é marcada pelo imediatismo, pela ansiedade. Tem gente que está com ansiedade tão aflorada que não dorme à noite? É. A nossa humanidade é marcada pela preocupação, pelo jeitinho brasileiro que a gente quer fazer as coisas acontecer do nosso modo? É. A nossa humanidade é marcada por aquelas situações que a gente não conta para ninguém, que está bem escondidinha lá atrás, que vai interferindo nas bênçãos de Deus na nossa vida? É. Mas a pergunta que não quer se calar: quem está no controle? Quem está no controle? Porque se eu e você estivermos no controle, você pode ter certeza que a gente vai perder. Agora, se Deus está no controle, se Ele é Senhor da nossa vida, se quem está na guerra conosco é Ele, você pode ter certeza, não tem peste contra nós, não tem situação que vai derrubar os filhos de Deus. E eu posso dizer para você que nos acompanha, que não está aqui, que Brasília de Minas ameaça ter coronavírus e o coronavírus some dela. Eu estou mentindo, gente? Porque se fosse do jeitinho que está nas outras cidades por aí, isso aqui a gente não está podendo nem celebrar com 30 pessoas. E Deus tem cuidado com toda dificuldade, porque nós temos um hospital aqui dentro. Deus tem cuidado de nós, porque se não fosse por Ele, talvez nem a missa transmitida a gente não teria aqui hoje. Deus tem cuidado de nós, e ai de nós se não fosse o cuidado dEle.
para dizer que você também que está nas cidades que estão sendo muito contaminadas, a cidade que está passando por muitas situações, como a minha cidade, Governador Valadares, acredite, enquanto vocês estiverem no controle, Deus não age. Na hora que vocês, o povo da minha cidade, Governador Valadares, reunir como reuniram no tempo, que eu sou prova disso, aquele tempo que a barragem de Mariana arrebentou e o rio virou lama pura, que reuniu católicos e protestantes com a cabeça por terra e clamaram, quanta chuva não veio, e Deus limpou, foi o rio que passou até ter peixe depois. Quando a gente acreditar que a gente está no controle, Deus não faz, mas na hora que a gente disser, Senhor, eu saio para o Senhor agir, aí Deus age. É simples, mas a gente é muito controlador, a gente dá com essa mão e puxa com a outra, a gente não quer entregar para Deus. Quer, gente, entregar para Deus? A gente fala que quer entregar para Deus, a gente fala, toma, Senhor, mas daqui a pouco a gente puxa de novo, porque a gente fala assim, não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Não que a nossa ação não seja necessária. 99% quem faz é Deus, a gente faz 1%. A gente precisa ter a nossa participação. Mas quando o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, quer sobrepor a Deus, Deus fala assim conosco, eu saio para você agir, porque um carro não pode ter 2 volantes, ou nós ou Deus. Então que nesse dia, nesta noite, nós aprendamos aquilo que Jesus quer dizer para nós. Gente, a vontade de Deus, presta bem atenção, a vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca. A vontade de Deus é levar todos nós para o céu. A vontade de Deus é que cada um de nós sejamos pessoas felizes. Mas qual que é a nossa vontade diante disso? Porque a gente quer ser feliz. Se eu perguntar quem quer ser feliz, todo mundo levanta. Eu também, Padre Júnior, levanto. Agora eu pergunto, como que a gente tem trabalhado para a nossa felicidade? A gente trabalha para a nossa felicidade quando a gente permite determinadas situações entrarem na vida da gente, determinadas pessoas entrarem na vida da gente, determinados conteúdos entrarem na vida da gente. Como que a gente quer trabalhar a nossa felicidade? Como que a gente quer ser responsável pela nossa felicidade? Hoje nós estamos aqui com casais aqui de 30 anos de matrimônio. Se eu perguntar para o casal de 30 anos de matrimônio, ele vai dizer para mim que teve muitas dificuldades, que tem dificuldades e que terão dificuldades. Mas a questão não é as dificuldades, a questão com que aquilo que os une é maior do que aquilo que desune. Se nós entendermos que quem está à frente é Deus e que existe um amor dentro de nós que é maior do que tudo, a gente supera. Porque, gente, quando não existe amor tem defeito, viu? Quando não existe amor no ser humano, ele só vê defeito, só tem escuridão, só tem mágoa, só tem rancor, só tem desilusão, só tem frustração. Quando não tem amor, quando não tem esse Deus que agiliza na gente, burila na gente, trabalha na gente o amor que precisa ter, a gente fica frustrado. A gente olha para a vida, não vê graça, a gente não encanta com as pequenas coisas que Deus faz por nós, que é até mesmo de mandar com que o sol exista, com que a chuva venha. Mas, padre, eu passo por tantas dificuldades. Eu vou dizer para você, bem-vindo ao clube. Não pensa que o padre não tem dificuldade não, porque o padre tem muitas dificuldades, que um dia, se quiser enumerar, a gente senta e enumera. Tem muitas. Mas sabe qual é a diferença? Porque eu, Padre Júnior, coloco tudo nas mãos de Deus. Essa é a diferença. Falo assim, Senhor, toma, é seu. E olha que eu entrego mesmo. Quero até concluir essa pregação para vocês aqui, essa homilia, dizendo que vale a pena também eu comentar aquilo que vocês já conhecem. Acerca dos milagres de Deus, eu já disse aqui que a minha irmã teve um tumor na cabeça, que no momento de que ela fosse levada, ou melhor, um final de semana, uns dias antes dela ser levada para o hospital, no Madre Teresa, para fazer cirurgia, porque existia um tumor na cabeça dela que foi diagnosticado por, não só tomografia, por ressonância magnética. Na hora que chegou lá, o tumor já não existia. Durante a cirurgia que foi feita, porque foi até um erro nosso não ter pedido para que fosse feito novos exames, o tumor não existia. E sabe como que Deus operou esse milagre? Foi num dia que a gente estava rezando juntos em família,
e que naquele momento do terço nós fizemos a jaculatória, que eu já disse para vocês, de Nossa Senhora, e quando ela sentiu que nas costas dela, na cabeça dela esquentava, o suor descia no rosto dela, e ali ela havia sido curada, não tinha tumor mais na cabeça. O Deus que fez lá atrás, Ele faz hoje, não está fazendo mais porque a gente trancou o coração para Ele. A gente simplesmente não acredita mais, a gente está simplesmente frio na fé, ou morno, que é pior, né? O Deus que fez, Ele continua fazendo. Agora, Deus não vai fazer milagre mais do que Ele já tem feito por nós, se o maior dos milagres é abrir o nosso coração e a nossa mente. Porque pessoas da mente fechada, do coração que só sabe odiar, pessoas que só têm o coração cada dia mais enegrecido, ou melhor, empreteado, negro, de tanto que está ali dentro corroído de coisas que já viveu no passado, Deus não trabalha. E eu vou dizer para vocês, depois, se for para o purgatório, fica até o fim do mundo lá, porque precisa burilar, né? Precisa purificar para entrar no céu. A oportunidade é agora. Está vivo? Quem está vivo aí, bate palma aí para mim. Estou perguntando, gente, para você também que está aí, está vivo? Bate palma aí também. Isso é para dizer para você, eu estou vivo, eu existo, eu mereço ser feliz. Esse Deus quer que nós sejamos felizes. Colabora, ajude, se ajude a ser feliz, porque se você não for feliz, o único que estará perdido nesse mundo é você. Você precisa ser feliz. Não tem como eu ser feliz no seu lugar e te passar outra realidade a não ser Deus, porque quem tem Deus tem tudo. Conseguir entender, gente? Porque às vezes você está aqui e está lá, de corpo presente aqui, mas está lá nos problemas que você está vivendo. Está aqui, está lá na sua família. Está aqui, está viajando eu não sei onde. Você entendeu? É importante. Feche seus olhos. Eu não sei qual que é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei o que está te perturbando o coração. Eu não sei qual que é a sua angústia, mas tem jeito. Eu não sei qual que é o medo que você está enfrentando, a insônia, os remédios que cada dia mais parecem aumentarem as doses, mas eu posso te dizer que Jesus é o Senhor. Eu gostaria que você trouxesse as mãos no seu coração e dissesse: Jesus, eu até agora fiz do meu jeito, mas eu peço ao Senhor, faça do seu, Senhor. Conquista o meu coração para Ti, fala com Jesus. A minha alma é do Senhor, minha família é do Senhor, minha vida é do Senhor, minha saúde é do Senhor. O Senhor diz para o rei Acás que não iria acontecer as ameaças, que elas não vingariam contra o seu servo, que o Senhor era aquele que guerreava em favor do seu povo. Age por mim, peça a Jesus nesse momento: haja por mim, Senhor, haja por mim. Fala com Jesus: eu já tenho tantos anos de vida. Fala para Ele a sua idade e fala: até agora eu fiz do meu jeito, a partir desse momento eu quero que seja feito do teu jeito, Jesus. Me ensina, Senhor, me dê sabedoria para eu ver o que eu não consigo ver até agora nessa missa. Se você ainda não compreendeu, está com os olhos fechados, com o coração fechado, talvez você nem quereria estar dentro dessa igreja, ou mesmo não quereria estar ouvindo o que você está ouvindo, mas fala com Deus: Senhor, eu estou te dando liberdade para agir em mim, para quebrar dentro de mim toda resistência que eu tenho com o Senhor. Quebra, Senhor. Eu quero ser um homem novo. Você, diga que quer ser uma mulher nova. Aceite o plano de Deus na sua vida. Não importa o que você já viveu, Deus quer nos salvar. Deus quer fazer história conosco. Aceite neste momento. Sem Ti não somos nada, sem Ti não somos nada, sem o Teu amor, sem Tua unção. Por isso Te clamamos, oramos e pedimos,
vem Espírito Santo de Deus. Ainda com as mãos no seu coração você vai cantando. Vem Espírito Santo, Vem Espírito. vem Espírito.